Agosto de 2008, a Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, está inaugurando a sua nova sede no bairro de Pinheiros. E para uma primeira conversa sobre esse novo momento, essa nova etapa da Intercom, estamos aqui com a professora Ana Maria Fadu, presidente do Conselho Curador. Ana, qual a importância desse momento para a Intercom, que também é de transição, de diretorias? Eu acho que é um momento histórico, porque nós estávamos sempre na USP, muito distantes, e agora podemos ter uma sede que tem que ser a nossa cara, né? Eu acho que a Intercom agora ela vai ter uma identidade. Nesse momento estão sendo feitas, esse é o nosso segundo dia de reunião entre a diretoria que está saindo depois de 3 anos e uma nova diretoria que assume em setembro no Congresso de Natal por outros 3 anos. Eu diria que essa é uma experiência ímpar, porque eu acho que nunca uma transição se deu dessa forma, com a conversa entre 2 diretorias e o Conselho Curador. Eu acho que foi muito feliz esse momento, porque ao mesmo tempo que nós convidamos a diretoria atual e a próxima e o Conselho Curador, nós também estamos fazendo dessa sede um ponto de encontro de várias gerações, né? Que isso é a vitalidade da Intercom. Uma instituição que não tem memória, ela desaparece, né? E eu acho que a Intercom tem sabido, graças ao professor Max, cultivar a nossa memória. Então, ano passado foram os 30 anos, esse ano, ao inaugurar a sede, a gente chama 3 colegiados, né? Isso é uma coisa que deu muito trabalho e eu acho que tanto o Conselho Curador como a diretoria atual e a próxima, nós nunca tivemos essa oportunidade de dialogarmos entre nós, que isso aí foi um momento único. Eu acho que a diretoria que está saindo faz o seu relatório, diz quais foram as conquistas, o que falta ainda fazer, e a diretoria que está entrando começa a observar como é que os antigos trabalharam. Eu diria que a diretoria atual é bem mais jovem, né, do que a anterior e do que as outras. Eu acho isso muito bom, sinal de renovação. A Intercom está inaugurando sua sede própria aqui no bairro de Pinheiros, numa casa que foi adquirida recentemente, foi reformada. E assim, o significado que nós temos da sede própria tem 2 dimensões. Em primeiro lugar, elimina o complexo que a Intercom sempre teve de estar sendo uma entidade órfã. Em que sentido? Que nós fomos fundados em 1977 e fomos expulsos várias vezes das instituições que nos abrigaram. Ela foi criada inicialmente tendo como sede a Faculdade Casper Libero aqui em São Paulo, e logo depois da sua fundação, os dirigentes de então da Faculdade Casper Libero entenderam que era uma entidade perigosa para a época, nós estávamos em pleno regime militar, e nos deram então um aviso prévio para nós procurarmos um abrigo. Não fora a generosidade do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, então presidente da BI, nós ficaríamos então ao relento. Ele nos cedeu um quartinho nos fundos da representação da BI em São Paulo, e ali ficamos durante 2, 3 anos. Depois a Intercom foi dirigida pela professora Ana Maria Fadu, que resolveu enfrentar essa questão da sede e alugou uma casa no Paraíso. E o Paraíso, na verdade, foi muito benéfico para nós, porque criou, digamos, um centro de convivência dos novos sócios com os primeiros sócios, mas uma casa alugada significa que precisa ter recursos em caixa todo mês para pagar o aluguel. E houve meses em que a professora Ana Maria Fadu teve que passar o chapéu entre os sócios fundadores para poder pagar o aluguel da casa. Até que então nós conseguimos um abrigo na Universidade de São Paulo, e lá estamos desde o início da década de 80. E ali tivemos oportunidade de sobreviver, de subsistir e ao mesmo tempo de crescer. Mas na medida em que a sociedade foi crescendo, não só em associados, mas também em recursos, porque ela é uma entidade que é dirigida de maneira muito morigerada, então ela pôde fazer uma poupança para adquirir essa casa em que estamos hoje. Esse é o primeiro significado.
Ou seja, temos agora, de sem teto, nós passamos a uma entidade que passa a ter um teto fixo, um teto permanente. A segunda dimensão da sede própria é o fato de que ela nos dá segurança em relação ao conjunto dos associados que vêm de outros estados, porque a Intercom não é constituída apenas por paulistas, mas ela tem no seu corpo social cariocas, gaúchos, pernambucanos, paraibanos, baianos e assim por diante. E essas pessoas que vêm a São Paulo nem sempre tinham acesso à Universidade de São Paulo, o campus Butantã, porque está um pouco deslocado do centro da cidade. Então Pinheiros hoje é um bairro, eu diria, quase central, e então isso vai assegurar, digamos, o maior convívio dos nossos associados quando vêm a São Paulo. Então são as duas dimensões que eu vejo do ponto de vista prosaico. Professor, de alguma forma, esta casa, pelo que ela simboliza, a senhora considera assim, uma espécie de ápice do seu percurso como criador e dirigente da Intercom? Bem, eu não consideraria um ápice, porque eu acho que nós estamos ainda, a Intercom é uma entidade muito jovem, tem só 30 anos de existência. Eu acho que ela é o início de uma nova caminhada. Nós passamos 30 anos perambulando por espaços os mais diversos, cedidos por instituições públicas ou de interesse público. E o fato de nós termos adquirido a sede significa que a entidade tem vitalidade e condições de avançar. Claro que isso está se dando no término da minha gestão. Eu fui presidente da Intercom na sua fundação, retornei agora há 3 anos atrás a pedido dos meus colegas que pediram para que eu fizesse uma transição para uma entidade que se pretende moderna, integrada nos novos tempos. E um dos esforços que eu fiz foi exatamente de manter, digamos, preservar o patrimônio e assegurar, digamos, alguma coisa que pudesse ser patrimônio das novas gerações. Então, nesse sentido, eu diria que é um ápice. Eu, na verdade, inaugurei ontem, junto com o Antônio Holfeld, que é meu sucessor na Intercom, essa nova sede, a presença das 2 diretorias. Pela primeira vez, nós estamos tendo uma transição em que uma diretoria se reúne com a sua sucessora, expõe os problemas e se põe à disposição para ajudar. Eu acho que, nesse sentido, a Casa da Intercom se transforma num marco de administração pacífica, de coexistência pacífica entre 2 ou 3 gerações. Bom, então eu queria apresentar Antônio Holfeld, que é o meu sucessor na direção da Intercom. Ele assume a presidência em Natal no dia 5 de setembro. E quero dizer que é com muita tranquilidade que nós estamos fazendo essa sucessão. Ele foi indicado por um número expressivo de sócios para ocupar a presidência. Aliás, foi a eleição que nós tivemos maior respaldo do corpo social, maior número de votantes que nós tivemos nos últimos tempos. Antônio Holfeld é um jovem professor do Rio Grande do Sul, que eu conheci há alguns anos atrás, ainda na sua grande jovialidade. Ele fazia transição da sua atividade como líder estudantil na época para o jornalismo literário, teve um destaque muito grande no Rio Grande do Sul, enveredou pela carreira política, mas nunca abandonou a carreira universitária. E hoje, sem dúvida nenhuma, uma das principais personalidades da Academia Gaúcha, não só do campo da comunicação, onde ele pesquisa com muita intensidade o jornalismo brasileiro, o jornalismo de língua portuguesa, mas, sobretudo, ele também se dedica à literatura, à crítica literária, e tem grande projeção na sociedade brasileira hoje. Eu acho uma liderança importante, e eu queria dizer que estamos aguardando, digamos, a sua gestão com muita expectativa, com muita alegria e, ao mesmo tempo, com muita confiança. Olha, em primeiro lugar, no ano passado, quando, no primeiro momento, o professor Marques de Mello conversou sobre o assunto, eu confesso que foi um susto, porque eu sou associado à Intercom, eu acompanho a Intercom há muitos anos, mas uma coisa é a gente ser filiado, participar de congressos, eventualmente até coordenar algum trabalho, como no último ano, no de pesquisa de jornalismo. Outra coisa, evidentemente, é assumir uma diretoria, sobretudo assumir a presidência. Então, depois de pensar bastante, nós conversamos muito e, sobretudo, sabendo que nessa diretoria nós vamos ter um respaldo muito grande do Conselho de Curadores, ou seja, de todos os ex-presidentes da entidade. Então, a gente acabou assumindo esse compromisso, que eu diria que é, sobretudo, uma tarefa, é um compromisso realmente
Em primeiro lugar, eu diria de manter o espírito que foi a marca da Intercom, e muito se deve ao professor Marques de Mello, no sentido da democratização, digamos assim, de uma aceitação absoluta, de um respeito pelas ideias divergentes, pelo diálogo constante, pela abertura de espaço aos jovens. Eu próprio tive esse espaço aberto, não só pela pessoa do professor Marques, mas dentro da instituição Intercom. E eu acho que isso é um compromisso que a gente tem em relação à Intercom. Isso, sobretudo, não é questão de passar de uma diretoria para outra, mas é garantir uma continuação, né, de um trabalho, de uma tarefa que a Intercom tem junto aos pesquisadores brasileiros. Quer dizer, desde a fundação da Intercom, outras entidades surgiram, que bom, e que surjam outras. Mas acho que a Intercom, como nenhuma outra, reúne todo um conjunto variado. Porque esse diálogo entre gerações tem sido a grande vitalidade realmente que a Intercom tem, que é o nosso grande compromisso. O primeiro grande desafio, na verdade, é manter e ampliar aquilo que vem sendo feito, diretoria após diretoria. Foi realmente um processo permanente de consolidação, de ampliação do trabalho. Eu diria que a gente definiu num programa que a gente apresentou aos associados 3 grandes linhas. Internamente, essa consolidação enquanto instituição. Nesse sentido, eu acho que a sede é importante e a ampliação de atividades da entidade junto aos seus associados. O segundo bloco de atividades é esta relação da Intercom através dos congressos regionais, ou seja, uma presença real, efetiva da entidade nas regiões do Estado. O Brasil é muito grande, dando oportunidade a que o estudante e o professor das regiões mais distantes, que não dispõem de apoio, não dispõem de dinheiro para chegar no Congresso Nacional, poder experimentar, participar de um congresso, mostrar o seu trabalho, aprender como é que se faz pesquisa. E o terceiro é, evidentemente, o Congresso Nacional e, decorrência disso, uma relação com as entidades congêneres internacionais. Da minha parte, eu acho que se realizar um congresso numa cidade como Natal, eu acho que exatamente traduz a política da Intercom. Ou seja, nós aceitamos uma candidatura sabendo das eventuais dificuldades, mas justamente buscando descentralizar e valorizar um centro onde a atividade da comunicação vai ganhando gradualmente institucionalidade. O Nordeste tem toda uma tradição de estudos na área, mas nos últimos anos não tem acompanhado o desenvolvimento nacional no mesmo ritmo das outras regiões. Mas há uma razão principal pela qual eu me considero muito gratificado de realizar o Congresso em Natal. Natal é uma cidade que tem, na verdade, 3 marcas que são fundamentais. Em primeiro lugar, nós estamos indo para Natal no ano em que se comemora os 110 anos de nascimento de Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo foi o maior especialista em preservação da natureza brasileira, principalmente da natureza a partir da cultura do seu povo, da cultura popular. E a Intercom tem dado muito espaço e tem, na verdade, lutado para a preservação da cultura popular e a defesa, evidentemente, das tradições nacionais. Em segundo lugar, porque nós estamos também comemorando os 90 anos de nascimento de Luiz Beltrão, que foi, na verdade, o pioneiro do ensino de jornalismo no Rio Grande do Norte. Ele, nos idos de 60, atendendo ao convite da Sociedade Potiguar, instalou ali a Escola de Jornalismo Eloy de Souza. E em terceiro lugar, porque também o Rio Grande do Norte foi o espaço onde outro nordestino pernambucano, Paulo Freire, desenvolveu o seu método na cidade de Angicos. Então é uma conjugação de 3 ícones que são cultivados na literatura comunicacional, que, na verdade, nos estimulam muito a fazer o debate em Natal. Muito obrigado aos dois e votos de sucesso ao novo presidente e também o reconhecimento do público que deve ser feito ao trabalho desenvolvido pelo professor Marques na consolidação e no alargamento do horizonte da Intercom.